Boa tarde. Bom, muito bem-vindos. É imenso prazer estar aqui fazendo essa apresentação desse painel com um tema muito importante, vigente, que tem que ser cada vez mais desenvolvido. Sustentabilidade aplicada a BIM, ou BIM aplicada à sustentabilidade. Isso acho que tem que ser um plano de toda qualquer organização, em qualquer esfera que esteja, pública, privada, fornecedores, toda a cadeia de suprimentos. E eu começo trazendo alguns dados para a gente começar a refletir, e os palestrantes aí vão conseguir trazer exemplos que são muito mais ricos de informação, com referência a uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que traz que a cadeia da construção civil, quando a gente considera planejamento, projeto, produção, a própria construção, operação, manutenção e desativação, ela responde por 8% do emprego no mundo. Da mesma forma, também corresponde a 10% do PIB. E aí, balanceando com isso, uma outra pesquisa feita pelas Nações Unidas traz que a construção civil, como um todo, corresponde a 37% de desperdício e 35% voltada à pegada de carbono. Então, como que a gente consegue fazer isso? Aplicado em estudos, pesquisas, projetos e construções, para que a gente melhore esses indicadores aí e a construção civil faça com que a produtividade, a sustentabilidade seja cada vez mais desenvolvida. Já vou provocando aqui a Mônica, com relação às pesquisas, né? Como é que está esse contexto de ambiente e problemas climáticos no mundo, porque não o Brasil, como sendo um elo aí essencial nessa responsabilidade. E, a partir disso, o que é que a gente consegue ter de pesquisas, de estudos que possam melhorar? Obrigada, Ricardo. O negócio para passar o... Pois então. Você estava na próxima minha, eu errei a ordem, me desculpe. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, beleza. Turma, vamos falar um pouquinho, então, de uma aplicação prática da integração de BIM e sustentabilidade, auxiliando a tomada de decisão estratégica em projetos de infraestrutura. Sou da Verum Partners. Verum Partners, né, é uma empresa de consultoria hands-on que tem experiência completa e uma visão abrangente em projetos com todo o ciclo de vida. Nós atuamos na parte de mineração e metais, energia e telecom, também saneamento, óleo, gás e metalurgia. Também nos setores de transporte, produtos industriais, real estate e também de bens de consumo. Meu nome é Lucas Bicalho. E aqui um exemplo de uma integração dos dados de um projeto onde a gente utilizou uma gestão baseada em dados para auxiliar na tomada de decisão estratégica. Então, eu vou trazer aqui um videozinho. Nessa primeira situação, foi a parte de estudo de viabilidade, onde as áreas de desapropriação e de desmobilização da comunidade foram integradas às áreas de construção, junto com a metodologia AWP, trazendo os CWAs, integrando assim o cronograma de construção também com as áreas diretamente afetadas. Nessa situação, a gente já pôde, logo nas primeiras fases, mostrar quais seriam as regiões de maior impacto que a gente teria dentro desse projeto. Uma outra situação de uso foi a integração com o Power BI desses dados GIS, dessas áreas diretamente afetadas, das áreas indiretamente também afetadas, com a integração desse cronograma, facilitando assim a tomada de decisão de qual área de construção estaria afetada na época de construção daquela obra de arte especial ou daquela ferrovia, né, ou da parte rodoviária. Aqui na parte superior também, nós temos uma exemplificação, não é o estudo real que foi utilizado, porque a descaracterização dos dados é necessária nessa situação, também trazendo a renda per capita da comunidade local que a gente teria ali, e também até uma outra visão das curvas de nível, da topografia, facilitando assim essa tomada de decisão. Na sequência também, nós mostramos a integração do cronograma 4D com o cronograma de desmobilização. Ele já vai chegar ali.
para a gente. Exatamente. Ó. Então, na parte superior, a gente tem um vídeo demonstrando... Ixi, cliquei aqui sem querer. Como é que faz para voltar aqui? Tem como voltar o slide? Se tivesse como clicar um pouquinho assim, na metade do vídeo. O slide anterior é um vídeo. Antes. Isso. Aqui, aí dá um play aí. Passa o próximo. Isso. Aí tem um vídeo aí nesse. Aí, isso é um vídeo. Puder clicar na metade dele, mais ou menos? Não? Tá bom. Então vamos, o slide deixa só exemplificando. E no outro case, né, que a gente estava mostrando na tela, a gente integrou com o Navisworks mesmo, demonstrando a possibilidade de integração do cronograma com a visualização do projeto, para auxiliar, assim, a tomada de decisão agora tática, onde a engenharia, junto com as áreas ambientais e sociais do nosso cliente, pudessem realmente compatibilizar esse cronograma, né, fazendo com que aquela situação que a gente já viu algumas obras acontecer, né, por causa de uma determinada desmobilização da comunidade que não aconteceu no tempo correto, a obra viesse até ficar paralisada por falta dessa integração de cronograma entre áreas. Nem sempre a área ambiental, ou a área social, ou a engenharia, ou a área de planejamento estão falando a mesma linguagem, estão integradas no mesmo time de construção. Então é isso, um pouquinho da aplicação. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. É interessante essa aplicação que a gente vê que integra várias soluções tecnológicas, né? Não somente BIM, mas também trazendo BI, fazendo a coordenação disso a partir de um planejamento e um cronograma, o que facilita tomadores de decisão, né? E também trazendo esses indicadores aí de sustentabilidade, que é, por definição aí dentro da Verum, é algo que é importante. Agora sim, com a devida ressalva, erro do moderador, eu trago a Mônica, que vai abordar esses aspectos aí climáticos, né? E como é que se está em nível de estudos. Bom, boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui participando desse evento, nesse tema, que é um tema tão caro para todos nós, né, que é o tema do BIM, que é o tema da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Então, eu sou Mônica Salgado, eu sou pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também pesquisadora do CNPq, que é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e da FAPERJ, que é uma fundação que apoia as pesquisas e os projetos dentro do Estado do Rio de Janeiro. O que me trouxe para o BIM, na verdade, foi a sustentabilidade e a gestão do processo de projeto, que é um assunto que já há muito tempo a gente pesquisa, não apenas dentro da universidade, mas também na parceria com instituições do Brasil e instituições no exterior. Opa, tá vendo? Você mandou ir para um lado, mas eu acho que é para o outro. Isso, agora é para cá, isso. Essas imagens eu trouxe porque são imagens que tocam a gente, por tudo que a gente está vendo acontecer agora. Eu acho até que a imagem da égua toca mais do que o urso polar, que está mais próximo à nossa realidade de um país tropical. E coloca para a gente a responsabilidade que a gente tem num painel como esse, num evento como esse, porque, afinal de contas, claro que o BIM é importante, mas o BIM é caminho, não é fim. O fim é um bom projeto, o fim é um projeto sustentável, o fim é redução de desperdício, o fim é a gente ter a condição de construir cidades e edificações que respondam melhor às nossas demandas e às exigências que a gente tem cada vez maiores em função, inclusive, das mudanças climáticas. E aí eu trouxe, quem quiser depois acessar por esse site, pelo QR Code, a gente tem a questão do aquecimento global com gráficos do planeta inteiro. Quando a gente fala isso dentro de um evento no Brasil, a gente precisa lembrar o seguinte: nós temos, sim, várias regulamentações ambientais, mas particularmente no setor da construção, em relação às edificações, requisitos das edificações, isso nós já temos várias metodologias de avaliação, mas isso não se transformou, por exemplo, ainda numa exigência para as edificações.
Quando a gente pesquisa e conversa com nossos parceiros de outras instituições, e a gente tem muitas pesquisas junto com a França, a gente percebe que, por exemplo, lá, não só na França, mas em alguns países europeus, você não aprova um projeto se você não atender a uma determinada regulamentação técnica. Tá? E, no caso, hoje, eles têm o RE 2020, que passou a ser obrigatório a partir de 2022, que traz exigências em termos de eficiência energética, mas também em relação à emissão de carbono e em relação à satisfação e conforto dos usuários, e com um detalhe interessante, particularmente nesse mecanismo que é do Ministério da Transição Ecológica da França, que fala sobre o conforto em dias de calor. Achei muito interessante isso, né? Bom, então, quando a gente olha isso e esse cenário dessas certificações ao longo do mundo, a gente tem aqui alguns exemplos, não estão todos, tá? Já quero pedir desculpas se tiver alguma certificação faltando aqui, porque realmente não estão todas. Mas esse quadro aqui procura mostrar como que esse tema é importante. Então, nós temos por todo o mundo, né, uma série de mecanismos de avaliação da qualidade ambiental das edificações em diferentes países, inclusive no Brasil, mas, como eu disse, aqui a gente não tem, por exemplo, uma exigência de que determinada certificação seja cumprida. Eu nem quero advogar a favor especificamente de certificação, mas a favor da gente pensar esses requisitos que estão nas certificações como um caminho para a gente melhorar a qualidade das nossas edificações. No caso especificamente do HQE, aqui funciona diferente, faz uma bolota, eu achei que fosse o laser, né? O HQE, e aí de novo falando da França, ele é obrigatório nas edificações públicas francesas. Quando você tem uma licitação, você tem que atender o HQE. Eu conversei na semana passada com o Olivier, que é um engenheiro do GA Group, que é uma das empresas grandes de construção que tem na França, e aí eu perguntei para ele sobre o HQE, e ele falou, não, a gente aqui tem mais interesse no BPOS. BPOS é uma certificação para a produção de edificações a energia positiva, porque sustentabilidade é uma oportunidade de negócios, né? E aí, quando a gente começa a entender isso, começa a entender que não é um custo a mais, mas pode ser um custo a mais no lucro, não um custo, mas um lucro a mais no final da linha de produção, isso passa a ser interessante para as empresas também. E a verdade é que não dá para pensar uma questão única quando a gente trata de sustentabilidade. A gente tem para todas essas... Pausa para hidratação. Bom, mas interessante o que a Mônica está trazendo aqui, porque a gente vê que, além dos estudos, né, objetivando essa questão de mudança climática, tem também aplicações diretas, né? Então, por si só, a certificação não tem tanta utilidade. Ela ajuda, ela vai servir com organismos acreditados, mas ela tem que ter um fim, ela tem que ter um uso, uma adequação àquele ambiente construído. Desculpem, foi emoção. Bom, vamos ver se eu consigo terminar agora, porque a voz falhou. Esses parâmetros, acho que agora eu consegui, que a gente tem e que são sugeridos pelas certificações, eles podem alimentar o plano de execução BIM, é isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar. O plano de execução BIM, quando eu passo a ter o desenvolvimento de projetos na metodologia BIM, ele pode incorporar os requisitos de sustentabilidade, porque eu preciso me preparar. Para fazer adequadamente o projeto, eu tenho essas etapas todas no plano de execução BIM. E cada uma dessas etapas pode ser alimentada pelas informações ligadas ao projeto sustentável. Então, eu vou encerrar, porque eu já estou ficando sem voz. Mas são algumas questões aqui, a questão da interoperabilidade, como um pré-requisito para esse projeto sustentável, a necessidade de estabelecer metas ambientais desde a fase do projeto do empreendimento, que é lá atrás, planejamento do empreendimento já com requisitos ambientais, a harmonização desses requisitos e, claro, a gestão do processo do projeto para ter um projeto integrado com sustentabilidade como parte do plano de execução BIM. Vocês me desculpem, eu engasguei, mas eu também estou saindo de um resfriado. Mas muito obrigada pela atenção. Foi esplêndida. Bom, e isso é interessante também porque conecta com
desde traçar isso dentro do requisito, né? E aí é importante porque o dono que vai definir aqueles parâmetros que ele almeja lá na entrega, e de alguma maneira também traz aplicações e usos, né? O Tiago vai nos mostrar aqui com simulações voltadas à sustentabilidade, né? Toda a parte de eficiência energética da edificação ou de todo o ambiente construído, e como é que isso pode reduzir pegada de carbono, que é um dos principais parâmetros aí de mensuração. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade de estar debatendo um tema tão importante quanto esse, né? Me chamo Tiago Melo, sou mestre em Engenharia Civil, com ênfase na parte de eficiência energética, especialista em estratégia de descarbonização. E aí eu vou trazer para vocês um pouco de como as análises dentro das fases iniciais de projeto podem trazer um impacto super positivo nessa questão da sustentabilidade. Tá? Eu trabalho na TPF Engenharia há um ano, mais ou menos. A gente começou a desenvolver essa solução, né, que avalia essa parte desses impactos. E aí é muito do DNA da TPF Engenharia os valores de responsabilidade em termos do que é entregue aos produtos, aos clientes, à comunidade e à sociedade de uma forma geral. Tá? Essa responsabilidade se traduz muito no que a gente entrega para os nossos clientes, né, e os nossos selos, nas nossas ações do dia a dia. Isso você pode encontrar facilmente aí no website, né? A gente não tem muito tempo aqui para trazer essas informações, mas se reflete tanto nessas questões do que é entregue de fato aos nossos clientes, quanto nos nossos produtos, nos desenvolvimentos que fazemos no nosso dia a dia, né? Um deles é a solução que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, que é totalmente vinculada a essa questão do ESG e como os projetos nas fases iniciais podem contribuir. Esse gráfico que a gente está trazendo aqui mostra exatamente isso, né? Que quanto mais inicial a gente consegue fazer essa intervenção, maiores são as possibilidades de trazer impactos positivos, né, na redução e a melhoria da sustentabilidade dos processos como um todo. Né? Como o Ricardo já trouxe aqui alguns dados, o setor da construção civil hoje é um dos maiores emissores de CO2, né, de gases de efeito estufa, né, gases responsáveis pelo aquecimento global. Mas muito se fala sobre a parte da operação, né, da parte de como os sistemas podem ser otimizados, de como os projetos podem ter uma melhor eficiência ao longo da sua operação, e ainda pouco se fala sobre a parte de pré-operação, a parte do carbono incorporado, a parte do carbono embutido dentro da fase pré-operacional, que a gente chama. Né? Essa fase carrega toda a parte de consumo e emissão de combustíveis, consumo de energia, ligado às fases desde a produção, extração da matéria-prima, beneficiamento, transporte e até a parte de implementação de fato na obra. Né? E é por isso que a TPF Engenharia tentou desenvolver uma solução que tocasse nesse ponto, que avaliasse de uma forma significativa e melhorasse a eficiência em relação a essa parte das emissões, especificamente falando do carbono incorporado. Tá. Aqui a solução que a gente desenvolveu é uma solução que avalia de uma forma simples e intuitiva e rápida, né, em tempo real, tanto a parte de custo quanto a parte de impacto. A parte da sustentabilidade, como a gente viu lá no começo, ela está baseada no tripé, esse tripé baseado em custo e impacto ambiental e a questão da integridade da parte da governança. Mas o custo e o impacto é o que a gente está trazendo aqui de uma forma mais objetiva. E aqui, através das simulações, a gente consegue fazer a escolha da solução construtiva de uma forma muito mais objetiva, entendendo que cada escolha, cada solução vai ter de impacto direto dentro da sustentabilidade da edificação de uma forma geral. Tá? Então, a gente consegue ver a questão deixa de ser estética, deixa de ser técnica e começa a ser, de fato, sustentável, né? E você começa a mensurar o impacto que cada uma das soluções, de forma individualizada, vai estar contribuindo positivamente ou negativamente dentro do projeto, em termos de custo e em termos de impacto. E aí aqui a gente tem um exemplo de uma edificação, mas aqui a gente tem os resultados muito vinculados ao que a professora Mônica falou, né, de oportunidades, não só custo, como muita gente pensa, né, o investimento desse tipo de solução é atrelado a um custo, mas também oportunidades de redução de
de valores, de eficiência nos sistemas e eficiência também na redução de impacto de uma forma mensurável através de soluções desse tipo. Tá? E aqui, alguns outros exemplos, né, também ligados à edificação. E agora, mais recentemente, a gente também tem ido para outras áreas, né, de contato, outras áreas de consultoria, também explorando a parte da mineração, que é um outro ponto forte aí da TPF Engenharia. Então, a gente tem resultados obtidos aí bem significativos na redução de custo e de impacto aí de uma forma bem geral. Como a professora Mônica também trouxe, a gente publicou aí essa solução, fez a validação lá no PTBIM, e quem tiver interesse aí, tiver acesso um pouco mais, de uma forma mais detalhada da metodologia, podem ficar à vontade. E era isso que eu queria trazer para vocês, também fico disponível aí para qualquer questionamento. Obrigado. Obrigado, Tiago. Muito importante aí você trazer novamente a aplicação de tecnologias, né, esse desenvolvimento de parâmetros, indicadores que facilita essa tomada de decisão. E algo que é importante também de trazer valor, né, a redução de custos, né, voltada ao projeto ao longo de todo o ciclo de vida. Né? Isso vale por demais para tomadores de decisões que muitas vezes têm decisões baseadas em custo. Né? E a abordagem também de ESG, que é algo também que está muito em voga em várias companhias aí, acaba sendo algo até de maneira obrigatória, né, por estar envolvido em sua estratégia direta. Agora eu convido o Rodrigo, que vai trazer um exemplo aqui para nós também, outro estudo de caso aplicado, né, bem real, de como a gente aborda a eficiência energética em edificações, que é algo também que pode ser mensurado aí, além da pegada de carbono, além de todas as pesquisas que facilitam aí a economia. Bem-vindo, Rodrigo. Só o passador aqui, Ricardo. Isso. Vamos ver se eu não tomo uma surra dele aqui, né, pessoal? Boa tarde a todos. Muito bom trazer um pouquinho desse nosso case aqui. Eu vou contar para vocês, então, a história da nossa nova sede, que nós fizemos o retrofit dessa sede o ano, logo que a pandemia começou. Então, foi curioso, né, porque a gente resolveu exatamente durante a pandemia, quando muitas empresas estavam saindo dos seus escritórios e indo para o home office, a AutoQI resolveu criar sua sede. A gente nem tinha uma sede tão organizada, a gente resolveu fazer a nossa sede nesse meio tempo. E para nós mudar essa sede, ela não era um desafio qualquer, porque a gente queria, acima de tudo, nós estávamos entendendo o movimento que estava acontecendo de sustentabilidade, o momento de integração BIM, então nós precisávamos consolidar as nossas ferramentas de projeto e gestão em um case real, mas usar isso também para certificar. Então, nós quisemos usar esse case para fazer uma certificação. Nosso objetivo era obter uma certificação LEED. E aí, nós fomos partir para a jornada. Eu esqueci de comentar, mas esse edifício que a gente fez não é um edifício novo. Ele era um edifício de 40 anos. Então, trata-se de fazer um projeto todo em BIM, de uma edificação existente, com 40 anos, e aqui estavam os projetos que a gente tinha. Então, nós tínhamos esses projetos aqui, para usar como referência para fazer o nosso novo projeto, nossa nova sede. Então, nós tínhamos que fazer o quê? Basicamente, digitalizar toda a edificação, e é por isso que eu quero contar essa história. Mostrar que a gente pode fazer BIM em edificações existentes. E, mais do que isso, nós queríamos fazer BIM com certificação LEED. Então, vamos ver como é que foi essa história. Né? Então, é só para vocês terem uma ideia dos projetos. Devia ter umas 20 pranchas de projeto no máximo. Tá? A gente conseguiu recuperar, o resto a gente foi fazer o quê? Digitalizar. Então, nós começamos fazendo, claro, o laser scan, pegamos o edifício existente, fizemos todo o escaneamento laser dele integralmente, por dentro, por fora, com drone, com tudo que vocês podem imaginar. O vídeo é longo, então eu vou passar aqui, né, porque o nosso tempo é um pouquinho curto. E aí nós fizemos esse escaneamento laser, digitalizamos toda a edificação do ponto de vista de arquitetura. E aí nós fomos modelar todo o resto. Porque o projeto de arquitetura, para o propósito que a gente queria, não tinha nada a ver com o edifício existente. Tivemos que fazer ele inteirinho de novo, do ponto de vista de concepção arquitetônica, de usos. A gente não aproveitou nada das instalações, muito pouco, né? E aí, então, veio a ideia da certificação. Nós queríamos ter uma certificação LEED Platinum. A gente gosta de desafio lá na AutoQI. Quem conhece um pouquinho da gente sabe que a gente não se contenta de fazer as coisas simples. Quer dizer, já era um edifício com retrofit, ele tinha uma série de limitações até volumétricas, era um edifício com pé direito baixo, a gente queria um monte de coisa. E aí,
para conseguir o LEED Platinum, tinha que conseguir uma série de outras coisas. Para quem não sabe, o LEED Platinum é o nível mais alto de certificação LEED. E aí vem, então, a perspectiva, né? Começamos com análise energética. Então, nós pegamos o edifício, foi feita toda uma modelagem do entorno, todo o estudo, né, da eficiência energética para a gente conseguir verificar a carga térmica do ar-condicionado a partir da situação real. Não foi simplesmente pegar o edifício como se ele estivesse isolado. A gente pegou o edifício com todo o entorno e fez o estudo e conseguimos perceber que, considerando o entorno, a carga térmica poderia ser 16% menor. Também queríamos colocar, né, do ponto de vista da sustentabilidade, queríamos colocar painéis solares. Então, foi feito todo o estudo energético para que a gente colocasse todo o sistema fotovoltaico, aproveitamos toda a área de cobertura que tinha no edifício, incluímos esses painéis fotovoltaicos, incluímos ele no estudo na expectativa de geração de energia. Então, qual que seria a expectativa de energia gerada e a energia consumida? A gente não tinha a exata perspectiva da energia consumida, sim da gerada. Calculamos, então, um payback. Estimamos esse payback aqui em 5 anos e meio. Claro que o edifício não é capaz de gerar toda a energia que ele consome. Ele consome em torno, né, a gente conseguiu gerar em torno de 25% da energia, e o investimento representa esse payback. Outra coisa que nós fizemos foi toda a parte de iluminação. Então, em cada um dos andares, nós fizemos um estudo lumínico, pegamos, né, uma medição às 3 da tarde, desculpa, às 9 da manhã e às 3 da tarde, essa anterior era das 9 da manhã, essas 3 da tarde. Isso direcionou, na verdade, a demanda por energia. E quando a gente fez o projeto luminotécnico, o projeto tem itens dimerizáveis. Então, como vocês podem ver na parte externa da edificação, eu tenho mais luz. E aí, os itens internos têm luminárias normais, os itens externos têm luminárias dimerizáveis, de modo que a gente conseguiu fazer um consumo de energia. Então, né, encurtando essa história ao máximo aqui, essa modelagem do entorno diminuiu a nossa carga térmica, a gente diminuiu ainda mais 14% de superdimensionamento. Nós também usamos máquinas no sistema VRF, e com isso a gente fez todo o estudo de simultaneidade das máquinas, conseguimos reduzir mais 17% na carga térmica. O próprio VRF é mais eficiente do que o sistema de split convencional, redução em 25%. Tivemos 34% de redução no CAPEX por conta de todas essas decisões de ar-condicionado. Cabe eu dizer também que quando a gente fez o projeto de ar-condicionado, né, e a gente estava estudando a possibilidade de incluir o LEED, eu fui um patrocinador desse projeto lá na empresa. Todo mundo brigou comigo, né? Que atrasou a obra, porque tinha que fazer mais coisa, porque o projeto era mais complicado. Eu digo, não, gente, calma que vai dar certo. Uma das decisões é que a gente também queria fazer o reuso, a renovação do ar, não reuso, renovação do ar. Nós estávamos no meio da pandemia. Imagine vocês a gente voltar, qual era o trauma que a gente tinha de botar uma equipe de volta dentro de uma sala com ar-condicionado fechado. Então, a decisão era, vamos investir mais um tanto em renovação de ar. E isso também trouxe uma série de outros benefícios. Mas a iluminação, portanto, ela ficou 50% mais eficiente. A gente, com isso, conseguiu reduzir 45% do consumo de energia em relação ao padrão de mercado. Nós geramos 25% de energia, tivemos, ao todo, 24% de redução no CAPEX para a iluminação. E o payback de 5 anos e meio eu já tinha falado. Bom, nós temos reuso de água, nós fizemos uma série de outras coisas. O LEED, que o tempo é curto, então eu estou encurtando um pouquinho. Mas a edificação tem reuso, tem renovação de ar, tem uma série de outros aspectos que nos ajudam. E aí vem essa história de fazer o retrofit, mais BIM, mais LEED. E aí vou logo mostrar o resultado. Então, do lado esquerdo era a foto do edifício já pronta. Do lado direito, nós temos um modelo BIM, em que tudo foi modelado. Modelamos a arquitetura com todos os itens, modelamos a estrutura, todas as portas, todos os forros, todos os sistemas de hidráulica, elétrica, ar-condicionado, paisagismo, tudo que vocês podem imaginar, a gente modelou. E aqui eu vou mostrar aqui só uma sequenciazinha de fotos para vocês verem que é possível, na verdade, a gente ter um modelo BIM muito próximo do construído, né? Então, separei algumas fotos, isso aqui é a entrada do edifício, percebam, né? Os móveis, percebam as placas de forro lá em cima, que isso foi outra coisa. Nós incluímos forro dimensionado todo do ponto de vista acústico, então você entra na sala, você não sente a reverberação, embora sejam ambientes abertos. Esse é o real, mais uma aqui de uma sala. Esse aqui eu gosto muito dessa foto, porque aqui no modelo a gente está vendo o ambiente. Deixa eu ver se eu consigo acertar o laser aqui.
Será que eu vou acertar? Não vou. Melhor não. Bom, lá no meio vocês vão ver que tem uma menina. Está vendo que tem uma moça sentada lá, uma senhora sentada? A gente não modelou a menina. O resto está modelado. Tá? Então, se a gente for olhar os detalhes, a gente vai vendo, né? Ó, esse aqui é um outro ambiente. Do lado direito temos salas de reunião, mesas, né, onde fica o andar que eu trabalho, meu time que está aqui, estou vendo aqui, minha colega Luana está aqui sentada, entre outros colegas. Então, aqui a foto do escritório real também, está lá outra menina que não está modelada. Mas a gente conseguiu fazer um modelo muito próximo da realidade, mais um exemplo. Prestem atenção um pouquinho nas tubulações também, né, nos sistemas de ar-condicionado, nos sistemas de tubulação, nos extintores. Os extintores, a sinalização está modelada. Então, a gente modelou realmente tudo para mostrar que é possível. Né? Essa aqui é outra imagem que eu gosto. Essa tubulação preta ela representa os dutos de ar-condicionado. E a gente olha aqui, estão os dutos de ar-condicionado. Então, assim, para fechar, né, eu queria deixar a mensagem de que a gente conseguiu fazer um edifício modelado. Isso validou que as nossas ferramentas elas são capazes de entregar um processo de projeto muito produtivo, muito adequado para aquilo que a gente espera no mundo de hoje. Permite fazer uma série de simulações que a gente pode usar para tomada de decisão. Eu não consegui mostrar aqui, mas, por exemplo, a gente fez uso de simulação de lâmpadas. Então, eu podia escolher entre diversos tipos, modelos de lâmpadas, quais aqueles que davam melhor performance. Porque eu tinha informação, porque é BIM. E tem o tal do izinho, né? Com a informação a respeito do projeto. Então, a gente consegue usar isso como ferramenta de projeto, usar a simulação para tomada de decisão. Nós criamos um ambiente que é muito mais atrativo. É muito bom estar lá dentro da nossa sede. Então, todos vocês estão convidados, quando forem a Florianópolis, a nos visitar e ver como que a gente pode transformar um edifício de 40 anos numa edificação altamente atrativa, sustentável, que atrai pessoas, especialmente jovens, que querem ambientes atrativos, que querem ambientes sustentáveis, que têm outra mentalidade. Então, tudo isso fez parte da nossa tomada de decisão. E o próximo passo, se a gente fosse avançar agora, nesse projeto não deu tempo, seria colocar as calculadoras de carbono, porque a gente agora poderia extrair uma lista de materiais, aço, concreto, itens, custo e pegada de carbono. E a pegada de carbono poderia nos ajudar a tomar as decisões entre aquilo que deveríamos ou não fazer. Então, é isso. Obrigado, Rodrigo. Realmente um projeto muito interessante, né? Você trouxe toda essa aplicação de sustentabilidade com eficiência energética, que foi o tema principal, mas vários outros usos foram dados, né? Desde o levantamento existente, simulações, também a parte de eficiência voltada a recursos hídricos, o que acho que mostra aí, como um fechamento, toda essa parte de sustentabilidade que tem ganhos, sim, diretos e rápidos, curto prazo, para os gestores. E eu esqueci de dizer que, obviamente, nós certificamos LEED Platinum. E, para vocês terem a noção da importância desse projeto, desculpe que eu esqueci, esse é o único edifício no Brasil que é retrofit, feito integralmente em BIM e que tem certificação LEED Platinum. Só isso. Muito bem. Bom, eu vou dar 2 minutos de fala aqui para a Mônica, mais do que merecido. Estou vendo aqui também que no aplicativo não tem ainda perguntas registradas. Se quiserem fazer, é tempestivo, né? Além de tudo, nossos painelistas foram bastante eficientes no tempo. Temos ainda uma folga. E caso não haja pergunta do público, eu farei uma aqui. Não, é só complementando, agora a minha voz voltou, pessoal, graças a Deus. Mas vamos lá, só complementando o Rodrigo trazendo o exemplo da AutoQI, mas eu tive a oportunidade em 2017, Fabiana, se você tiver aí, você me ajuda. 2017 foi quando ela defendeu, né, Fabiana? Do edifício Edise, que é o edifício central da Petrobras lá no Rio de Janeiro, que também é um retrofit, foi feito um retrofit para reabilitar o edifício, para que ele atendesse a uma certificação ambiental. Então, o HBIM, que é esse BIM histórico, né, que é quando a gente modela o que já existe, e foi que eu esqueci, fiquei sem voz, não pude falar, que é a possibilidade que a gente tem agora de pegar as edificações existentes, modelar as edificações existentes e identificar, através justamente do processo BIM, de que maneira que eu posso requalificar esses espaços para que eles tenham um desempenho ambiental melhor. Esse trabalho, a Fabiana defendeu em 2017, foi muito interessante, porque não apenas havia o interesse na certificação ambiental, mas era a primeira vez que parte das equipes estavam trabalhando dentro do processo BIM.
Então, tiveram várias adaptações, teve enfim, treinamentos que aconteceram na época, algumas coisas deram certo, outras nem tanto, mas, enfim, é um caminho que se abre, não apenas para as edificações novas, mas a gente pensar a requalificação das edificações para que a gente possa ter edificações e cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes, né, que eu acho que é o que a gente quer. Isso que ficou faltando eu falar. Obrigada, Ricardo. Muito bem explicado, por sinal. Bom, nós temos uma questão aqui trazida pelo Arthur Santos. O S do ESG tem sido levado a sério nas proposições de práticas sustentáveis? Ou é coisa do papel para inglês ver e cumprir norma de compliance? Fique à vontade para responder. Olha, eu digo o seguinte, o que mais nos motivou não foi a placa de LEED Platinum. Porque o marketing, né, o time de marketing gostaria dessa placa, mas o que mais nos motivou foi justamente o benefício para as pessoas. Então, no nosso ponto de vista, isso tem a ver com o S. E isso é a razão. Nós somos uma empresa de pessoas. Por acaso a gente faz software, mas somos uma empresa de pessoas. No exemplo que a gente trouxe, né, o impacto social, trazendo a visualização do projeto, inclusive incluindo a comunidade, de como que a obra vai ser construída, como que o impacto daquela obra pode interferir dentro das comunidades locais que a gente tinha. Inclusive, né, a proporção dos terrenos naquele case que a gente citou eram proporções maiores, a gente tinha uma obra de arte sendo construída próxima às famílias, né, que moravam naquela condição. Isso trouxe uma visualização e até um planejamento estratégico para que a empresa, junto com as famílias, pudessem se planejar e aí sim medir o impacto e tomar decisões que mitigassem esse impacto ambiental e social que a gente tinha na condição. Perfeito, é uma questão de propósito, né? Fazer a engenharia de um modo mais amplo. Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta, se quiserem registrar também ainda temos tempo, mas eu vou fazer um aí que pode fazer uma sequência aí nessa ordem. Como é que em cada organização de vocês foi despertada essa questão da sustentabilidade? Se foi a alta direção, se foi os técnicos, como é que surgiu e por que implantou? Bom, no caso das pesquisas, o que a gente percebe é o seguinte, o ensino, né, de ensino de arquitetura e ensino de engenharia. Quando a gente está na década de 80, era focado no conforto ambiental. Quando a gente vai para a década de 90, arquitetura bioclimática. Nos anos 2000, a gente tem as certificações surgindo, começando com o BREEAM, que foi a primeira que foi no Reino Unido, e depois a gente teve os desdobramentos. Então, assim, na verdade, é uma preocupação que já vinha há muito tempo, mas, claro, a gente tem um gatilho, que é lá em 1970, né, quando a gente tem toda a situação onde a gente começa a entender que a gente precisa pensar o desenvolvimento sustentável. Hoje, o que a gente percebe, aí eu falando pelas universidades, né, particularmente pela minha, que eu obviamente conheço melhor, é que a gente tem as disciplinas ligadas a conforto ambiental e sustentabilidade integradas a disciplinas de projeto, integradas a disciplinas de materiais de construção, pelo entendimento de que não é por um caminho só que a gente vai chegar nesse projeto sustentável, né? E aí a questão que o Tiago, né, falou, do tripé, né, da sustentabilidade, que é o econômico, social e o ambiental. Não adianta a gente pensar uma questão só, e a figura do tripé é muito interessante, porque o tripé é aquela figura que se você tira uma perna, cai. Então, eu tenho que pensar nos três aspectos. Então, rapidamente, isso. Como eu falei, né, de forma resumida ali, a TPF é sediada na Bélgica, né? Então, todo o normativo europeu já está muito à frente em relação ao nosso, com relação a isso. Então, foi uma provocação da nossa sede na Bélgica do desenvolvimento desse tipo de solução. Nós tentamos desenvolver e a nossa perspectiva é fazer essa mensuração a nível integral, né, para cada um dos nossos projetos ter esse inventário de emissões até nas próximas fases, né? Então, a gente vem desenvolvendo essas questões de soluções para otimizar, de uma forma geral, os nossos projetos, basear a nossa tomada de decisão de uma forma mais eficiente na escolha dos nossos projetos a partir dos crivos de sustentabilidade, de forma geral, do ESG. No levantamento que foi feito recente pelo Ministério da Gestão e Inovação, eu posso errar o número, se tiver alguém do MGI aqui me perdoe, mas são em cerca de 700 mil edifícios que nós temos, edifícios públicos no Brasil que precisam ser, que não estão digitalizados. Então, imagine mais de 700 mil edificações e, num futuro breve, a gente vai precisar que essas edificações sejam digitais para que a gente mude esse cenário para o mundo BIM, que a gente permita retrofit, que a gente permita o reaproveitamento. Então, o que nos motivou na AutoQI a fazer a nossa própria casa era
ter a experiência de fazer esse processo inteiro. Hoje a gente domina esse processo de pegar uma edificação, fazer um retrofit e devolver um modelo absolutamente verdadeiro em relação àquilo que foi projetado, para todos os usos de BIM que a gente é capaz de oferecer como software.